Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e continuando essa série de vídeos onde a gente está falando sobre a dinâmica e falando um pouco sobre as leis de Newton, hoje a gente vai falar sobre o princípio fundamental da dinâmica, e também muitas vezes referido como sendo a segunda lei de Newton. Então a gente viu no vídeo passado que as ideias de movimento elas estavam sendo mudadas lá no período renascentista e inspirado sobretudo nas ideias de Galileu, Newton ele vem estabelecer as bases fundamentais para o estudo da dinâmica como a gente conhece hoje em dia, nessa dinâmica clássica, que a gente chama assim. E uma das contribuições de Isaac Newton foi de estabelecer uma lei básica para a causa dos movimentos. E essa lei ela relaciona a força resultante aplicada a um ponto material de massa m, onde essa massa ela é considerada como sendo constante, e a aceleração provocada por essa força nesse ponto material. De forma que a gente pode enunciar, né, uma das formas mais simplificadas de enunciar a segunda lei de Newton é a seguinte. A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Em termos matemáticos, a gente pode escrever essa equação como sendo uma força resultante igual à massa do objeto vezes a aceleração desse objeto. Em alguns livros você pode encontrar omitido, né, esse R aqui, onde a equação é escrita como sendo apenas F igual a M vezes A. Mas aqui a gente vai estar trabalhando sempre evidenciando a força resultante, porque, como dito anteriormente, você pode ter um objeto aqui, e aqui você pode ter várias forças aplicadas a esse objeto. Você pode ter uma força nessa direção, uma outra força nessa direção aqui, uma força nessa direção para cá, onde sempre quem vai contar vai ser a resultante das forças, que é sempre dada pela soma vetorial dessas forças que atuam sobre esse objeto. Digamos a força vermelha, igual a F vermelho, mais a F azul, mais a F roxa. Lembrando que isso aqui é uma soma vetorial que é feita, uma soma, enfim, numérica convencional, uma soma vetorial. Note ainda que FR aqui, ele tem a mesma direção e sentido da aceleração, de forma que a gente observa, então, que as intensidades da força resultante e da aceleração sobre o corpo, nessa aceleração que o objeto vai experimentar, elas vão ser proporcionais, onde a massa é a nossa constante de proporcionalidade. A unidade da força no Sistema Internacional de Medidas, ela então é dada pelo produto da massa, da unidade da massa que é quilograma, vezes a unidade de aceleração. E essa unidade recebeu o nome de Newton, em homenagem ao físico inglês Isaac Newton. Onde sempre que você for trabalhar com isso daqui, com essa expressão, com a segunda lei de Newton, lembre-se sempre de colocar as expressões, as unidades no Sistema Internacional de Medida. Então, a unidade de força, ela sempre vai ser o Newton. A unidade de massa sempre vai ser o quilograma. Então, se não tiver em quilograma, você tem que converter. E a unidade de aceleração, ela sempre vai ser o metros por segundo ao quadrado. Uma coisa interessante que pode acontecer, que pode aparecer em concursos, em vestibulares, mas especialmente em concursos mais específicos, é o quilograma-força, que às vezes a força ela também pode ser dada nessa unidade aqui, que é quilograma-força. Aonde 1 quilograma força, ele vai ser aproximadamente igual a 9,8 newtons. Então, caso você esteja fazendo um concurso, você resolva alguma questão que a resposta é dada em quilograma-força, basta você lembrar que quilograma-força é igual a 9,08 newtons,
e realizar essa conversão. A gente também pode fazer uma relação aqui entre a segunda lei de Newton e o conceito de inércia. Para isso, vamos supor que a gente tenha dois corpos, um corpo A e um corpo B, onde a gente tem um corpo B de massa B, um corpo A de massa A, aonde a gente está considerando aqui que a massa A ela é maior que a massa B, ou seja, o corpo A tem uma massa maior que a massa do corpo B. Se a gente aplicar a mesma força nesses dois corpos, a mesma força resultante que foi aplicada tanto em A quanto em B, onde eu tentei fazer esse vetor aqui do mesmo tamanho, para representar a mesma intensidade da força, então vamos supor que ele é do mesmo tamanho, a gente vai observar então que o corpo A ele vai experimentar uma aceleração digamos, aceleração A, que vai ser menor que a aceleração experimentada pelo corpo B. Logo, a gente observa que a aceleração aqui de B ela vai ser maior, o módulo dela, que a aceleração experimentada pelo corpo A. A gente escrever aqui a segunda lei de Newton, e considerando aqui a massa de A e a aceleração de A, né? E a massa de B e a aceleração de B, a gente observa por que isso acontece. Então, como dito, a força resultante aqui ela é a mesma para os dois. Então, o número aqui da força resultante ela é o mesmo. Então, digamos que essa força seja de 3 newtons. 3 newtons aqui e 3 newtons ali. Se a massa do corpo A é maior que a massa do corpo B, digamos aqui que seja de 2 newtons, de 2 kg, a massa de A seja igual a 2 kg e a massa de B seja igual a 1 kg, para que a força continue sendo a mesma nos dois casos, a aceleração aqui de A necessariamente tem que ser igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração de B, então, vai ter que ser 3 metros por segundo ao quadrado. Porque quando você multiplicar 1 kg vezes 3, você vai ter 3 newtons. E aqui, quando você multiplicar 2 kg vezes 1,5 metros por segundo ao quadrado, você também vai ter os 3 newtons. Então, note que quanto maior a massa, maior vai ser a dificuldade de você fazer o objeto se movimentar. Né? Como a massa de A é bem maior, né? No caso aqui, que a massa de B, a aceleração, se eu aplicar a mesma força em A, ela, consequentemente, vai ser menor que a aceleração em B. Dessa maneira, a massa ela é a medida de inércia de um corpo. Né? E você deve se lembrar do último vídeo que a inércia ela vai ser a medida, né? Vai representar a dificuldade de você alterar o estado de movimento de um corpo. A gente observa, então, que quanto maior for a massa de um objeto, mais difícil vai se alterar o estado de movimento desse objeto. Em outras palavras, se você tem um objeto que ele está se movendo, né? Aliás, vamos considerar aqui, você tem os dois objetos, A e B. Se eles estão se movendo, e eu quero parar esses dois objetos, vai ser mais difícil parar o objeto A, porque a massa dele é maior que a massa do objeto B. Da mesma forma, se os objetos estão parados, e eu quero fazer com que eles se movam, vai ser mais difícil eu colocar em movimento o objeto A, porque, mais uma vez, a massa dele é maior que a massa do objeto B. Uma coisa interessante que nem todo mundo se dá conta, pelo menos não durante todo o tempo, é que o peso ele é uma força. De forma que a gente pode definir o peso de um corpo como sendo a força de atração que a Terra exerce sobre esse corpo. Na segunda lei de Newton, a gente viu que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração que atua sobre um objeto. Se a gente trocar essa força resultante pela força peso, observa a massa do objeto e troca a aceleração pela aceleração gravitacional, né, aceleração da gravidade, a gente tem então a expressão aqui para força-peso.
onde, como o peso é uma força, ele vai ser dado em newtons, a massa aqui ela sempre vai ser dada em quilogramas, e a aceleração da gravidade continua sendo dada em metros por segundo ao quadrado. Em que o valor da aceleração da gravidade no nível do mar é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. No entanto, a gente costuma arredondar esse valor no ensino médio, em vestibulares e concursos também, para sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Esse valor costuma ser arredondado e é esse arredondamento que a gente vai estar utilizando nessas nossas aulas. E uma forma da gente mensurar a força peso que atua sobre certos objetos é através de um aparelho chamado dinamômetro. Então, basicamente, esse aparelho consiste de um tubinho, onde no interior desse tubo você tem uma mola, e aqui você tem um cordão. Você pode pendurar diferentes massas para ver qual que é o peso dessa massa, né? Lembrando que o peso é a atração entre essa massa e o planeta Terra. E aqui você pode graduar, né, de acordo com a forma com que essa mola aqui ela vai se distendendo, você pode graduar em newtons aqui o valor do peso de acordo com a massa que você coloca. Então a ideia é o seguinte: coloca-se um objeto preso aqui nessa linha, que está preso na mola, e devido à atração entre a Terra e esse objeto, uma força, peso, vai surgir aqui. Uma força vai puxar esse objeto na direção do planeta Terra. E isso vai fazer com que essa mola ela seja distendida, né? Ela vai sair aqui da sua posição de equilíbrio e vai abaixar até uma certa posição. Nesse nosso caso aqui, ela vai chegar até a posição de 10 newtons. Então, dessa forma, a gente obtém a medida aqui da força-peso desse objeto como sendo de 10 newtons. A gente sabe que o peso ela é igual, em módulo, né, a massa vezes a aceleração da gravidade. A gente sabe que a aceleração da gravidade, a gente vai arredondar aqui para 10 metros por segundo ao quadrado. E o peso, então, que o objeto marcou, foi de 10 newtons. Então, uma coisa que a gente pode se perguntar é qual que é a massa desse objeto. Então, substituindo isso tudo aqui na equação, a gente tem o peso igual a 10 newtons, igual a massa que a gente quer descobrir, a aceleração da gravidade igual a 10. Passando esse 10 para o outro lado dividindo, a gente tem então que a massa vai ser igual a 10 sobre 10, então a massa desse objeto vai ser de 1 kg. De forma então que a gente observa, e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a massa de 1 kg vai gerar, né, uma força-peso de 10 newtons. Tá? Então, esse objeto aqui, esse dinamômetro, é um aparelho que utiliza, né, essa distensão da mola, o quanto a mola relaxa, para estar mensurando o peso dos objetos. Então, basicamente, você pode calcular essa força considerando a lei de Hooke. É uma lei que a gente vai estar vendo mais à frente em outros vídeos futuros. Esse daqui é o princípio básico do funcionamento da balança baseada em mola. Uma aplicação dessa balança, como você bem sabe, é mensurar a sua massa corpórea. Então, a partir do momento que uma pessoa ela sobe em uma balança, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui uma força-peso que vai estar atuando sobre essa pessoa. E com a mola que tem ali no interior da balança, né, e a forma que essa mola se estica, né, a extensão dessa mola, através da expressão peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, você consegue, da mesma forma que a gente fez aqui, obter a massa da pessoa, sabendo a aceleração da gravidade no local, né? Então, essas balanças, elas são graduadas aqui para medir o peso e, com isso, você consegue obter a massa da pessoa através dessa relação aqui. Lembrando que o peso, como a gente viu aqui, ele é dado em newtons, né? Que é dado em quilogramas é a massa da pessoa. Apesar de, corriqueiramente, no dia a dia, a gente referir, né, falar, quando você pesa, eu peso tantos quilogramas, né? A gente se refere ao nosso próprio peso em quilogramas, na verdade, o correto seria se referir ao nosso peso em newtons. Só que se tornou uma maneira comum, né, se referir ao peso em quilogramas,
mas a forma correta do ponto de vista físico vai se referir ao peso não sendo em newtons, né? E a massa, sim, em quilogramas. Então, quando você está numa balança, ela mede o seu peso e faz a conversão do peso para quilogramas, tá? Então, é importante a gente sempre ter isso em mente. Você que vai fazer vestibular, que vai fazer concurso, que está aprendendo física, sempre ter isso em mente. Uma coisa é a linguagem do dia a dia, e outra coisa é a linguagem científica, é a linguagem da física. Então, para fixar melhor o conteúdo que a gente acabou de ver, vamos resolver alguns exemplos. Esse primeiro exemplo ele fala o seguinte: nas figuras abaixo são representadas as forças que agem nos blocos, todos de massa igual a 2 kg. Determine, em cada caso, o módulo da aceleração que esses blocos adquirem. Então, só vamos anotar aqui que a massa de todos os blocos é de 2 kg. Ele quer saber qual que vai ser a aceleração que cada um desses blocos vai adquirir quando você aplicar essas forças aqui, conforme a gente tem nas figuras de A a D. Então, para ficar mais organizado, deixa eu separar isso daqui. E vamos trabalhar nossos exemplos um a um. Então, na letra A, o que a gente sabe é que a força resultante, né, pela segunda lei de Newton, é igual a massa vezes a aceleração. Estou considerando aqui só um módulo, né? Então, a gente desconsidera a notação vetorial. No entanto, a gente observa aqui que só temos uma força, que é uma força 1, F1. De forma que a força resultante, portanto, ela é igual à própria F1, que vai ser igual a massa vezes a aceleração, né? E qual que é o valor da F1? É de 4 newtons. Então, substituindo aqui, 4 newtons na F1, igual a massa, que ele já me deu, que é 2 kg, tá bom? Que vai ser igual a 2, vezes a aceleração, que a gente quer descobrir. Então, passando o 2 para o outro lado dividindo, eu só vou inverter essa equação para ficar um pouco mais elegante, a gente tem que 4 dividido por 2 vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração que esse bloco vai adquirir aqui, no exemplo 1, é uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O módulo dela é 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, a gente tem agora duas forças, né? F2 e F1. A gente sabe, aqui está a segunda lei de Newton, né? A gente sabe que a força resultante, então, ela vai ser dada pela soma dessas duas forças. Eu vou considerar aqui como sentido positivo sendo da esquerda para a direita. E como essas duas forças estão apontadas na mesma direção, então, a gente tem essa soma aqui mesmo, né? Então, vai ser F2 mais F1 igual a massa vezes a aceleração. O valor de F2 está aqui, é igual a 3, então a gente substitui aqui, mais F1 é igual a 4. Então, substituímos aqui. Igual a massa, ele já me deu aqui, a massa é igual a 2 kg, substituímos também, vezes a aceleração. 3 mais 4 vai ser igual a 7, vezes 2 igual a aceleração. Fazendo a mesma coisa, passando o 2 para o outro lado, dividindo, o que a gente obtém é a aceleração vai ser igual a 7 dividido por 2. De forma que a aceleração aqui ela vai ser igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração aqui ele não perguntou, mas ela está nesse sentido, né? E o valor dela é de 3,2 metros por segundo ao quadrado. No terceiro exemplo, é bem parecido aqui, aliás, na letra C, né? É bem parecido com a letra B, só que agora, considerando de novo o sentido positivo para cá, a gente tem forças em sentidos opostos. De forma que a força resultante ela é igual à soma vetorial dessas forças, né? F1 mais F2, que é igual a massa vezes a aceleração. Só que note que F1 está no mesmo sentido que eu considero como sendo positivo, e F2 está no sentido oposto, né? De forma que eu vou colocar F2 como sendo negativo. Com isso, eu vou ter que F1 menos F2 vai ser igual a massa vezes a aceleração. Onde o F1 vale 4 e o F2 ele vale 3. Igual a massa vezes a aceleração. 4 menos 3 vai ser igual a 1. E a massa, ele já me deu, é igual a 2. E a aceleração, a gente conserva o que a gente quer descobrir. Passando o 2 para o outro lado dividindo, a gente tem que a aceleração vai ser igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá, e qual que vai ser a direção da aceleração aqui? Note que a aceleração é do positivo, então ela indica que ela está apontando na mesma direção, no mesmo sentido, melhor dizendo, né? Que a força F1. Então, portanto, a aceleração ela vai ser no sentido da esquerda para a direita. A aceleração aqui também vai ser no sentido
da esquerda para a direita. Lembrando que eu só pedi o módulo, mas a gente coloca aqui a direção também, o sentido, para fazer o exercício ficar mais completo. No último caso aqui a gente tem de novo duas forças, né? Mesma coisa, FR igual a F1 mais F2, igual a massa vezes a aceleração. Só que agora note que as duas forças não estão na mesma direção. Então, para a gente fazer aqui, calcular a resultante da força, a gente pode utilizar a regra do paralelogramo, desenhar a projeção dessas forças aqui, onde a força resultante vai ser essa força que parte da origem das outras duas forças e chega aqui ao encontro das projeções da força. Essas duas forças aqui, né? Então, essa daqui vai ser a minha força resultante. Para calcular o módulo dessa força resultante, a gente pode utilizar Pitágoras, onde ela vai ser o F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Fazendo isso daqui na frente, a gente tem que a nossa força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Descendo aqui, a nossa força resultante ela vai ser igual ao quê? 4 ao quadrado vai dar 16, mais 3 ao quadrado vai dar 9. 16 mais 9 vai dar 25. Então, a força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5 newtons. Então, a minha força resultante, a soma aqui dessas duas, vai ser igual a 5 newtons, que é igual a massa 2 vezes a aceleração. Passa o 2 para o outro lado dividindo, a gente tem que 5 sobre 2 é igual a 2,5, e essa daqui é a aceleração desse bloco. E nesse caso aqui, como a aceleração ela tem o mesmo sentido e direção da força resultante, a gente vê que a nossa aceleração aqui ela está nesse sentido, nessa direção, né, e nesse sentido de baixo para cima na diagonal. Nesse outro exemplo, ele fala o seguinte: um ponto material de massa igual a 2 kg parte do repouso sobre a ação de uma força constante de densidade igual a 6 newtons. Massa 2, densidade igual a 6, que atua durante 10 segundos, após os quais deixa de existir. Determine a aceleração nos 10 segundos iniciais. Então, primeiro vamos escolher os dados, né? Ele está falando que a massa é igual a 2 kg. E ele fala que a força é uma força constante que tem uma intensidade aqui de 6 newtons. E ela fala que o tempo que essa força atua é de 10 segundos. E como ele fala que o ponto parte do repouso, né? Então, se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é igual a 0 metros por segundo. A letra A quer saber a aceleração nesses 10 segundos iniciais. Então, a letra A ela pode ser respondida lembrando da segunda lei de Newton, onde a força resultante é igual à massa da aceleração. Como a gente só tem essa força de 6 newtons, ela já é a nossa força resultante. De forma que, como eu quero obter aceleração, basta eu passar a massa para o outro lado dividindo. Com isso eu tenho FR igual a... Aliás, com isso eu tenho A igual a FR sobre M, né? Onde eu passei a massa para o lado de cá dividindo. Com isso a aceleração ela vai ser igual a 6 sobre 2, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração desse objeto, nesses 10 segundos, é de 3 metros por segundo ao quadrado, né? No tempo que foi imprimida a força sobre esse objeto. A letra B, ele pede a velocidade ao fim dos 10 segundos. Então, lembrando, para a gente calcular a velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai utilizar a expressão V igual a V0 mais AT. Como o objeto partiu do repouso, a velocidade inicial é igual a zero, destacado aqui. Com isso a gente fica que a velocidade final vai ser dada apenas pelo produto da aceleração vezes o tempo. A aceleração a gente descobriu aqui no item A, e o tempo o exercício já nos deu, de forma que a velocidade ela vai ser igual à aceleração, que é 10, aliás, que é 3, né? A aceleração é 3 metros por segundo, ao quadrado, vezes o tempo, igual a 10. Com isso, a velocidade é igual a
30 metros por segundo. Nesse outro exemplo, eu falo o seguinte: qual é o valor em newtons da força média necessária para fazer parar, num percurso de 10 metros, um automóvel de 1.500 quilos, né, quilogramas, a uma velocidade de 72 quilômetros por hora? Então, o que acontece? Você tem aqui um intervalo, né, um espaço aqui, um ΔS igual a 10 metros, e aqui a gente tem um automóvel. E esse automóvel está se movendo com uma velocidade igual a 72 km por hora. Né? E essa velocidade está aqui nesse sentido. E eu quero fazer esse automóvel parar. E a pergunta é, qual que é a força que eu tenho que aplicar nesse automóvel? A força média, né? Porque essa força pode variar ao longo desse intervalo de tempo, mas qual que é a força média que eu tenho que aplicar aqui para fazer esse automóvel parar dentro desses 10 metros? Considerando que a massa do automóvel, a massa dele é de 1.500 quilogramas, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que descobrir é qual que é a aceleração que essa força ela tem que imprimir sobre esse automóvel para fazer com que ele freie, né? Então imagina você tem um automóvel aqui, um carro de corrida, o piloto pisa no freio, tem que parar com 10 metros, né? E ele está a velocidade de 72 km por hora. Eu quero saber qual que é a aceleração que ele vai ter imprimir, né, nesse automóvel, aceleração no sentido oposto aqui do movimento do automóvel, para conseguir fazer parar nesse espaço aqui de 10 metros. E para a gente descobrir a aceleração, a gente pode utilizar a equação de Torricelli, onde a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o intervalo de tempo, nesse caso, ΔS. Como eu quero que o automóvel pare, né? Quando chegar aqui no final, esse automóvel vai ter uma velocidade igual a zero. Então, a velocidade final dele tem que ser igual a 0 metros por segundo. Então, com isso, aqui vai ser igual a zero. Então, a velocidade final vai ser igual a zero. A velocidade inicial é 72 km por hora, dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Lembramos que a gente tem sempre que converter, né, do Sistema Internacional de Medidas. Então, aqui vai ficar 20 elevado ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o intervalo de espaço aqui, né, que o automóvel tem para frear, que é de 10 metros. De forma que fazendo esse 20 aqui ao quadrado vai dar 400, a gente tem que zero vai ser igual a 400 mais 2A vezes 10. 2A vezes 10 vai dar 20, e passando para o outro lado, a gente tem menos 20A vai ser igual a 400. Então, A vai ser igual a 400 dividido por 20. Vamos cortar esses dois zeros, fica 40 dividido por 2. A vai ser igual a, aqui tem um negativo, né? Menos 20 metros por segundo ao quadrado. Considerando que a gente está adotando o sentido positivo da esquerda para a direita, então faz sentido, né? É normal que o A seja negativo, porque a gente está realizando um movimento de frenagem. Ele quer saber qual que é a força média, não quer saber qual que é a aceleração, né? Então a força média que o piloto vai ter que aplicar, ela pode ser calculada utilizando a segunda lei de Newton. De forma que a gente já tem a massa do automóvel e a gente obteve a aceleração aqui. Então substituindo esses valores, a gente tem que a massa do veículo é igual a 1.500 kg, e a força a gente vai utilizar um módulo, né? Aliás, a aceleração a gente vai utilizar um módulo, porque aqui a gente está calculando a força em módulo. Então, considerando a aceleração em módulo, a gente tem 20 metros por segundo ao quadrado. Lembre que o módulo vocês consideram o sinal negativo. Fazendo essa multiplicação, a gente vê que a força média vai ser igual a de 30.000 newtons, ou você pode escrever isso como sendo 3 vezes 10 elevado a 4 newtons. Então essa tem que ser a força média que tem que ser imprimida sobre o veículo para permitir que ele pare nesse intervalo aqui de 10 metros.